Eu sou Zilma Lee e eu ajudo mães a tornarem seus filhos responsáveis. Hoje eu quero tratar com vocês o principal passo para você tornar seu filho responsável. Como que tornar os nossos filhos responsáveis? Tornar o nosso filho cada vez mais consciente de que ele pode escolher, mas de que ele também vai viver a consequência da sua escolha, isto é primordial. Então eu quero que você compreenda que existe um passo que é extremamente importante, que é fundamental. É você saber quem é. Não é interessante essa questão? Então, inclui você se conhecer por inteiro. Porque nós vivemos nessa correria, nós vivemos nesses ativismos, né, com tantas ocupações, e há muito tempo a gente parou de prestar atenção nas nossas qualidades. A gente parou de prestar atenção naquilo que a gente traz na nossa essência. Então, quando eu falo em conhecer por inteiro, eu estou dizendo que é preciso prestar atenção em todas as nossas dimensões, incluindo o que a gente tem de melhor, incluindo as nossas qualidades, as nossas virtudes, conseguir compreender o que te faz feliz ou o que te entristece, né? O que te move, o que realmente te motiva, o que te dá um motivo para que você saia do lugar, que você busque uma transformação. Quais são os seus sonhos, né? Quais são os seus desejos? O que é que você tem como objetivo para realizar e há muito tempo você já não dá atenção para esse detalhe da sua vida? Porque a gente corre tanto e nessa correria a gente para de sonhar. E parar de sonhar, eu considero ter uma meia-vida, né? Você fica vivendo muito para o externo e você não vive para o interno, para a sua essência, para aquilo que realmente é você. E à medida que a gente vai sabendo quem é, à medida que a gente vai fazendo essa construção, nós também vamos tendo maior consciência do que nós precisamos melhorar. Eu só consigo melhorar um comportamento, eu só consigo melhorar a minha realidade se eu tiver essa leitura da minha realidade. Se eu for capaz de perceber que isto de fato é importante, isto é transformador. Então, se eu te perguntar agora quem é você, provavelmente você começa respondendo pela sua profissão. E se você começa respondendo de uma outra maneira, falando do seu externo, você está dizendo exatamente o que não é você. Então, o que não é você, a sua profissão. É a sua profissão. Mas eu estou buscando a sua essência. Responder o que é que você tem. Que você tem em casa, que você mora em tal lugar, que você tem um carro X, que você tem tantos cursos e tantas especializações, ou que você é uma pessoa que pertence à classe econômica Y, que você possui muitas joias. Olha, tudo isso provavelmente tem valor para você. Porque nós aprendemos que é importante ter.
Mas eu quero te dizer que se é importante ter, é fundamental ser. Ser. E nós estamos vivendo numa época exatamente essa, de que a gente preocupa tanto com o ter que a gente esquece do ser. E quando a vida nos convida a tomar novas atitudes, a fazer uma mudança de rumo, nós ficamos perdidos, porque nós não conhecemos a nossa essência, né? Nós, então, não conseguimos expressar, perceber a nossa essência. Nós achamos, vivemos nessa ilusão de que a minha profissão, de que as coisas que eu tenho, porque as coisas que eu possuo, esse conjunto de matéria, que isto é o fundamental. Fundamental é olhar para a nossa essência e reconhecer a beleza, reconhecer o quanto que você é único, o quanto não existe outra pessoa igual a você. E o nosso mundo é composto por essa diversidade incrível. E é essa diversidade que dá a beleza para esses 7 bilhões de seres humanos que habitam o nosso planeta. Mas o nosso processo de educação tem nos levado muito mais para essa questão do externo do que para o nosso interno, do que para a nossa essência. E por que esse é o principal passo? Então é importante a gente entender que toda mudança que você, que eu desejo, ela começa em nós. Então a mudança que você quer começa em você. Seja essa mudança pequena, seja essa mudança grande, seja essa mudança profunda, seja essa mudança da realidade, seja onde for, toda mudança começa em você. Saber quem é definir o seu autoconceito. E aí eu te pergunto, o seu autoconceito é positivo ou negativo? E por incrível que pareça, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, elas têm dificuldade de responder. Ou quando respondem que o autoconceito é negativo. Isso não é interessante? Nós já temos uma experiência de vida, nós já temos um acúmulo de anos, né? Quantas primaveras nós temos e a gente não consegue, às vezes, responder questões ligadas ao nosso autoconceito. Então, esse passo, ele é o principal para que possamos tornar os nossos filhos responsáveis, exatamente porque a mudança começa em mim e para que eu mude, de fato. Não estou falando de uma adaptação de uma situação. Eu estou falando de uma mudança com sentido. Para que eu promova essa mudança, o meu autoconceito é a mola mestre. Sendo assim, afirmo então que o autoconceito é a chave para a mudança. E eu te conto isso porque eu vivi isso. Então, eu vivia uma situação da qual a minha consciência muito mais intransitiva, isso significa que eu não conseguia compreender a minha realidade, eu não conseguia compreender porque tantos eventos muito mais me aborreciam, muito mais me adoecia do que me promovia para uma vida equilibrada ou para uma vida harmônica. Então, à medida que eu vou compreendendo e eu vou vivendo de fato, eu vou praticando a minha transformação, eu vou permitindo
que o meu autoconceito negativo se transforme em um autoconceito positivo, eu vou percebendo melhor as minhas qualidades, as minhas virtudes, as minhas necessidades, os meus limites. Então eu vou me percebendo. É como se eu pudesse estar olhando, então, um espelho da vida, mas não um espelho que fica só na minha frente, mas um espelho em 360 graus, onde eu possa perceber todas as minhas dimensões. E eu vou crescendo nessa construção do autoconceito positivo e eu vou percebendo que eu vou me tornando mais consciente, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Então eu sou capaz de olhar para o meu filho e sou capaz também de planejar, de desejar, de sonhar uma relação equilibrada, harmônica, dialogada, onde eu posso, de fato, contribuir para que o meu filho seja mais responsável. E ao mesmo tempo que isso me encaminha para essa relação melhor com meu filho, eu também percebo que é possível também viver uma relação melhor com os nossos pais. No meu caso, especificamente com meu pai. Quanto mais o meu autoconceito se torna positivo, eu também vou descobrindo que era possível curar a minha relação com meu pai. Curada dessa relação conflituosa com meu pai, eu vou ficando mais amadurecida, eu vou ficando mais consciente, eu vou ficando mais atenta com essa relação, essa construção com meu filho. E olha como que as nossas vidas, como que elas estão conectadas. Eu me melhoro, eu cresço, meu autoconceito se torna positivo e eu percebo que ele é a mudança de tudo em minha vida. Eu melhoro com meu filho e eu também melhoro com meu pai. E aí essa engrenagem, né? Esse antepassado meu com o meu presente e com o meu filho que representa o meu presente e o meu futuro, tende a ser então uma engrenagem com menos atrito, uma engrenagem mais equilibrada, uma engrenagem onde nós possamos crescer juntos, onde nós possamos compartilhar uma vida melhor, uma vida com significado. Então, talvez neste momento que você está me escutando, você tenha o seguinte pensamento: ah, mas o meu relacionamento com os meus pais já é muito bom. Que bom ouvir isso. Parabéns que você consegue construir uma relação boa com seus pais. Se você ainda se dedicar cada vez mais à construção cada vez mais positiva do seu autoconceito, a sua relação com seus pais, de bom, vai se tornar excelente. Isto eu vivi na minha emoção, na minha pele, na minha alma. Ou talvez você pense assim: ah, mas toda essa conversa de tornar o meu filho responsável, isso não é para mim, né? Toda essa conversa de autoconceito positivo, isso não passa de uma filosofia comum ou de uma autoajuda. É natural. É natural que você pense assim. E isso não é para você. Porque decidir mudar, decidir fazer construções positivas, não é fácil. E muitas vezes sozinho é mais difícil ainda. E eu estou aqui exatamente para isso.
para estar com você, para que você consiga compreender que sim, que é possível. Que é possível, mas você tem que querer. Você precisa, então, de desejar. Você precisa de decidir que o que você quer é construir a possibilidade do seu filho se tornar responsável. E talvez você ainda diga, mas com meu filho isso não funciona. Sim, eu também compreendo. Quantas vezes a gente escuta um conselho, a gente escuta uma estratégia, um procedimento, e a gente fala, mas com meu filho isso não funciona. Compreendo, compreendo. Você pensa que não funciona porque você ainda não viveu essa transformação. Viva essa transformação e você vai perceber sim que é possível. E é exatamente para o seu filho, para o meu filho, para os nossos filhos. Porque tudo que nós queremos é que eles se tornem mais responsáveis. Mas para isso, eu preciso então de começar a me mover. Eu preciso então de perceber que a forma como eu tenho feito não está levando ao resultado esperado. Então eu quero te lembrar de algumas situações como não fazer. Que não vai adiantar você ficar repetindo isso como se fosse uma receita. Então veja, você quer muito que seu filho se torne responsável. E aí você pensa assim, bom, a responsabilidade se aprende com comandos. E eu te digo, não é por aí. Esse é como não fazer. Não basta você chegar para a criança, para o seu jovem, e dar uma série de comandos. Fazer uma lista de comandos e pensar que isso muda, que isso vai trazer de fato mudanças. Muito pelo contrário. Pode haver até mesmo uma mudança, mas uma mudança negativa. Porque ele está recebendo uma série de comandos onde ele não é sujeito do que ele está vivendo. Ele está, de certa forma, passivo recebendo comandos. Você utilizando do seu autoritarismo sem dialogar com ele. Ou então, eu escuto muitas famílias dizendo assim, eu dou muitas responsabilidades para os meus filhos para que eles se tornem responsáveis. E eles se tornam. E a resposta é, não, eu ainda não vi esse resultado, mas eu estou tentando. Então é um como não fazer. Dar muitas responsabilidades para as nossas crianças. Simplesmente dizer para elas novamente por uma lista que faça isso, que faça aquilo, não faça isso, não faça isso. Isto não constrói responsabilidade. Ou então pedir para que as crianças executem muitas tarefas no lar, né? O quintal é você que limpa, é você que tem que fazer isso, é você. E aí o pai ou a mãe está ali sentado na rede, enquanto a criança está sob ameaça, executando um serviço ou talvez um desserviço, né? Porque ela está aprendendo como ser infeliz cuidando do seu próprio lar. Veja como é contraditório, né? Ou muitas vezes a gente também tem uma atitude de ensinar o filho a cuidar somente o que é dele. Filho, isso é seu, é você que cuida. Aquilo lá é do outro. Não mexa no que é, por exemplo, do seu irmão. Ora, você está ensinando para ele que ele deve se preocupar simplesmente com ele, simplesmente com as coisas dele. Você não está patrocinando a ele uma compreensão do todo.
de um zelo geral por ele, pelas coisas dele, pelas coisas do outro. Nós estamos conectados. Quanto mais ele ficar focado só nele, mais egoísta ele se torna. Também é um jeito de não fazer. É um jeito de não tornar o seu filho responsável. Ou então, muitas vezes, você faz a tarefa que é do seu filho. Por impaciência, por intolerância, por mesmo, até mesmo por uma certa acomodação, em vez de explicar, de esperar o tempo da criança, você vai lá e faz a atividade que ele deveria fazer. E eu cito isso porque eu vivo muito essa questão de perceber quantos pais fazem a tarefa escolar dos filhos. Se isso não acontece com você, parabéns. Mas eu conheço muita gente que, na hora que está saindo para a escola, que lembra da agenda, que lembra da observação da agenda escolar, o pai ou a mãe chega ali rapidamente, pega a agenda, pega ali a tarefa e faz. Para acudir à questão do tempo, da não organização, da não responsabilidade do filho. O que é que o filho está aprendendo com isso? É ter responsabilidade? Claro que você pode me responder que não, né? E uma outra questão também de como não fazer. A gente quer estabelecer regras, né? Nossa casa se torna um quartel-general. E aí nós queremos colocar regras, mas essas regras, esses contratos, eles não são dialogados. Eles não são combinados. Eles são simplesmente, né, uma lei que é para ser seguida, não é para ser discutida. Percebem o como que no nosso dia a dia nós estamos muito mais envolvidas no como não fazer? Então eu quero te dizer o jeito certo. Para que você encontre o jeito certo, então seja. Seja você o modelo. Seja você o exemplo. Seja você a mudança. Porque o seu filho, ele vai fazer exatamente o que você faz. Gente, isso é resultado de pesquisas dentro da neurociência, dentro da neurolinguística. Tá? Os nossos filhos fazem exatamente o que nós fazemos. Então, o jeito certo de fazer é você se tornar o modelo. E para que você se torne o modelo, você precisa de reconstruir o seu autoconceito. Você precisa de reconstruir um autoconceito negativo para um autoconceito cada vez mais positivo. Sendo assim, então, eu quero que você faça uma prática. Eu quero que você fique diante do espelho e observe-se detalhadamente. Deixe esses pensamentos ruins passarem, tá? Porque quando a gente vai fazer uma prática nova, nós temos muita resistência, né? Nós não queremos o novo. O nosso próprio sistema cerebral, ele não gosta de algo novo, porque demanda mais gasto de energia. Deixe todos esses pensamentos passarem, tá? Eu sei como que isso acontece e sei que você pode dizer que isto é difícil, mas comece. Depois de você se observar, eu quero que você escreva 7 qualidades que você tem.
em qualquer dimensão, na física, na emocional, na intelectual, tá? Na psicológica, na espiritual. E você se observe com todas as suas inteligências. Escreva 7 qualidades que você tem. Só pensar não vale, tá? É preciso escrever. Então eu quero te convidar para que você faça essa pequena prática como um começo. Eu conheço muitas ferramentas e nós podemos juntos ir praticando, fazendo essa viagem para que possamos reconstruir o nosso autoconceito de uma forma que você vai descobrindo cada vez mais a essência que você é, o potencial que você tem. Mas se nós continuarmos sentados passivamente, isso não vai acontecer como um milagre. Tá? Isso não vai acontecer só porque você tomou uma decisão sem atitude. Tá? Decisão está implícito, atitude está implícito uma prática. E nós estamos então iniciando a série Mães que tornam seus filhos responsáveis. Vem comigo, vamos discutir sobre isso. Nós temos muito a compartilhar, nós temos muito a aprendermos juntos e eu conto com a sua presença. Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada pela oportunidade. Quero te desejar muita paz. Obrigada.